Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que estão aqui presencialmente com a gente. Temos aqui nosso querido Bhakta Odi aqui com a gente e online nós temos o Radhikesh Vinodadas e Vitor Silva. E também para toda a galera que for assistir também a gravação, chegou agora também o Evandro. E é isso aí, nós vamos dar continuidade à leitura da Bhagavad Gita, como ele é, e hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 3, que é intitulado Karma Yoga, e nós estamos aqui no verso de número 7. Esse verso diz o seguinte: Yastu Indriyani Manasa Niyamiyarabhatirjuna Karmendriya Karma Yogam Asakta Savishishyate. Yaha, aquele que, tu, mais, Indriyani, os sentidos, Manasa, através da mente, Niyamya, regulando, Arabhati, começa Arjuna, ó Arjuna, Karma Indriyaha, pelos órgãos dos sentidos ativos, Karma Yogam, devoção, Asatakaha, sem apego, Saha, ele, Vishishyate, é muito melhor. Tradução e significado dado por Sua Divina Graça, Abai Chararavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior. Vamos repetir? Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior. Então aqui nós começamos com uma pergunta no começo do capítulo 3 que Arjuna fez. Qual foi essa pergunta? O primeiro verso do capítulo 3, Arjuna faz uma pergunta. Ele fala assim: ó Krishna, aqui ele chama como Janardana, por que queres ocupar-me nesta guerra terrível se achas que a inteligência é melhor do que o trabalho fruitivo? Então, Krishna falou para Arjuna no final do capítulo 2
que a inteligência é melhor do que o trabalho frutivo. Aí Arjuna ficou confuso, como ele fala aqui, ó, minha inteligência ficou confusa com tuas instruções ambíguas. Portanto, diz-me definitivamente o que me será mais benéfico. Aí Krishna fala, acabei de explicar que há duas classes de homens que tentam compreender o eu. Alguns se inclinam a compreendê-la pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional, ou seja, um através do Jnana Yoga e outro através do Karma Yoga. Então, Karma Yoga, aí ele fala, não é possível livrar-se da reação apenas por abster-se da ação. Nem é possível alguém atingir a perfeição só porque pratica a renúncia. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos qualitativos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um instante. Aí o verso de sábado falou o seguinte, aquele que impede os sentidos de agir, mas não afasta sua mente dos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e não passa de um impostor. Aí o verso de hoje, por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior. Então Krishna aqui ele está começando a falar sobre a relação entre Jnana Yoga e Karma Yoga e como que nós temos que utilizar as duas ao mesmo tempo para poder praticar Bhakti Yoga, porque não dá para fazer uma coisa sem a outra. Então, aqui Krishna já está meio que respondendo a pergunta de Arjuna, que Arjuna perguntou o que é melhor, praticar, cultivar a inteligência ou agir? Aí Krishna falou que não é nem possível deixar de agir, nem existe essa possibilidade. Ele falou aqui 2 versos atrás, não é possível livrar-se da reação apenas por abster-se da ação. Então não é possível fazer uma coisa sem a outra. Aí ele está falando aqui que para nós podermos ter uma atitude, uma ação positiva, a gente precisa trabalhar através do controle dos sentidos. E quem controla os sentidos é a mente. Porque tem os sentidos, quem está acima dos sentidos é a mente. E quem controla a mente é a inteligência. Sim. Sim, mas é como naquela analogia da carruagem. Inclusive, estava até pensando em falar aqui da carruagem. Só mandar aqui um alô para o Shri Vrajasunda, que está sempre aqui com a gente também, e que quinta-feira vai dar aula aqui, vai ser o palestrante aqui da nossa... aqui do Rio Bhakti Center. Também acabou de entrar aqui o Yadu Priya, Hare Krishna Yadu Priya. Depois manda uma mensagem lá no privado. Quero saber como é que você tá. E eu fiz lá aquela receita que você me passou. Depois eu te mando foto. Então, nós temos a analogia da carruagem, que é muito famosa, que nós temos os 5 sentidos, que são como os 5 cavalos. E a mente é como se fosse as rédeas daquela carruagem, e o cocheiro é a inteligência. Então, apesar de que realmente o cocheiro, ele que tá ali, né, segurando, ele que está, digamos assim, direcionando a carruagem, mas quem está conectado com os sentidos é a rédea, né? Então, a rédea que faz os sentidos ou irem para cá ou irem para lá. Como, por exemplo, né? Esse verso de número 4. Não, o verso de número 5. Desculpa, é o de ontem, de sábado, foi o 6. Aquele que impede os sentidos de agir, mas não afasta sua mente dos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e não passa de um impostor. Então, se a inteligência ela fosse controlar diretamente assim os sentidos, a nossa vida seria muito mais fácil. Porque, assim, se eu medito, né, se eu filosofo
Assim, não é bom fazer tal coisa. Pronto, acabou, né? Não vou mais fazer tal coisa, não vou mais seguir esse caminho. Só que qual é o problema? Nós temos é como se fosse aquela capa do disco do Pink Floyd, o The Dark Side of the Wall, que tem tipo assim, uma pirâmide, né? Aí que passa, tem uma luz branca e ela reflete, né? E ela vira assim aquele arco-íris, é um prisma, né? Então a nossa mente, ela também, ela faz isso, né? Ela é como se fosse esse prisma que faz a conexão entre um lado e o outro, e ela modifica a nossa forma de ver o mundo. Então assim, por mais que eu possa pensar, eu não quero mais fazer isso. Por que eu faço isso? Porque a mente, ela já está tão saturada, ela está tão embotada de informações, seja positivas ou seja negativas, que a gente infelizmente não tem capacidade de manter o foco, exatamente. Exatamente. Via Vasayatmika Buddhi, né, como a gente leu no capítulo anterior, no capítulo 2, infelizmente a gente não tem a capacidade de ter uma mente resoluta. Por quê? E é engraçado, no verso, né, nesse verso 41, Krishna utiliza o termo Bahushaka, Via Vasayatmika Buddhi, Ekeha Kurunandana, Bahushaka Anantascha, Budayo Vyavasainam. Então essa palavra Bahushaka é justamente como se fosse no disco do Pink Floyd. Assim, Bahushaka significa muitas ramificações. Então assim, a inteligência, ela pode ser resoluta, mas se a nossa mente tem muitas ramificações, a gente vai ter muita dificuldade de avançar espiritualmente. Porque assim, eu quero fazer isso, mas na hora que eu tenho contato com aquilo que eu sou viciado, com aquilo que eu tenho, que eu já senti prazer, eu vou ser desviado do caminho. Então é isso que acontece. A gente quer ter Ekeha, né? Na segunda linha fala Ekeha Kurunandana. Amado filho dos Kurus, você tem que ter uma mente resoluta e Ekeha. Apenas Eka é né? Tipo Ekada, assim. E então somente em um ponto. Mas a nossa mente, ela já pensa muitas coisas, sente muitas coisas, deseja muitas coisas que não são propícias. Então, por isso que aqui Krishna está falando, por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior. Mas claro, né? Aqui a gente não está no capítulo 3, então esse assunto vai ser destrinchado, Krishna vai ainda desenvolver muitas coisas. Como por exemplo, o capítulo 5 também é de Karma Yoga, só que Prabhupada bota o título, né? Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Mas nós temos um mestre da nossa linha chamado Vishwanatha Chakravarti Thakura, que ele coloca como Karma Sannyasa Yoga. Então é ação sem desejar os frutos dessa ação, né? Então vamos ler aqui o que Prabhupada fala. Em vez de tornar-se um pseudo-transcendentalista para levar uma vida dissoluta e entregar-se ao gozo dos sentidos, é muito melhor permanecer na própria ocupação e alcançar o objetivo da vida, que é livrar-se do cativeiro material e entrar no reino de Deus. Prabhupada aqui é impressionante, né? Porque a gente imagina, não, ser sannyasi é o que existe de mais avançado, né? Então vamos ser sannyasis. Aí Prabhupada fala que não. Se for para a gente ser um sannyasi fajuto, é melhor que a gente mantenha a nossa própria ocupação e alcançar o objetivo da vida, que é livrar-se do cativeiro material e entrar no reino de Deus. Então Prabhupada aqui ele está falando sobre algo muito avançado, né? Que ele está nos falando que apesar de assim, a renúncia, né, o sannyasi ser o que existe de mais avançado, mas não deve ser a meta para pessoas que ainda não são sannyasis. Como uma vez, não sei se você conhece a história, não sei se vocês sabem dessa história, olha quem está aí, Padre Sérgio, Lila Govinda, Alexandre. Uma vez Gurudeva estava dando uma aula, Chandramukha Swami, ele estava dando uma aula lá na Índia. Aí ele estava falando sobre esse tema, né? Renúncia, parará. Aí perguntaram para ele se era difícil ser sannyasi. Aí ele respondeu, não é difícil ser sannyasi se você é um sannyasi. Assim como não é difícil ser um grihasta se você é um grihasta. Mas se você não é um grihasta e está na posição de grihasta, aí é muito difícil. E se você não é sannyasi e está na posição de sannyasi, aí é muito difícil. Eu acho isso incrível, isso fala muito assim. Esse verso 6, né? Aquele que impede os sentidos de agir,
mas não afasta sua mente dos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e não passa de um impostor. Então, se eu quero estar numa posição, mas eu ainda não estou capacitado para estar naquela posição, eu estou me iludindo e sou um impostor. Incrível, né? Muito melhor ser sincero. O Swartagati primordial, ou a meta de interesse próprio, é alcançar Vishnu. Toda a instituição de Varnashram serve para nos ajudar a alcançar essa meta da vida. Um chefe de família também pode alcançar este destino, executando o serviço regulado que obedece aos padrões da consciência de Krishna. Para obter a autorrealização, a pessoa pode levar uma vida controlada, como prescrevem os Shastras, continuar a executar sua ocupação sem apego e, dessa forma, progredir. Eu não estava querendo tocar nesse ponto, né, nesse assunto que é Varnashram, mas já que Prabhupada falou, a gente vai comentar, a gente vai falar. Então, Varnashram eu acho muito incrível, porque Varnashram é ser aquilo que a gente é por natureza. Só que o problema é que a gente imagina ser uma coisa diferente. E eu acho isso impressionante, assim. Agora falando um pouco de lifestyle, né? Trazendo um pouco pro cotidiano, né? Assim, a gente percebe muitas pessoas que elas imaginam ser uma coisa, mas na verdade só existe dentro da mente, assim, só existe assim, no próprio desejo da pessoa. E é incrível porque a gente percebe que a pessoa ela não tem certa habilidade nem karma para conseguir estar nesse ponto, nesse nível, e mesmo assim a pessoa trabalha arduamente. Eu acho isso muito incrível. Eu lembro que antes de ser Hare Krishna eu queria ser músico. Era muito engraçado, assim, eu ficava, nossa, eu quero ser músico, mas aí depois eu pensei, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tem que fazer outra coisa. Aí teve uma época que foi engraçado, né? Eu tava lá em Govardhana e, enfim, eu tava trabalhando na horta. Eu fiquei, cara, eu quero ser agricultor. Foi muito engraçado, durou 2 semanas. Aí logo depois, Gurudeva me convidou para participar da administração e hoje eu gostaria de ser agricultor. Tô brincando. Não, mas era assim, enfim, era legal, era divertido ficar plantando, pegando os alfaces, levando para feira. Só que não é isso, né? Assim, não é o que a gente quer. Inclusive, eu tenho uma tatuagem que é muito engraçada, que fala justamente sobre isso. Eu tenho uma tatuagem que é uma engrenagem na panturrilha, e eu tatuei justamente porque eu sempre fiquei pulando assim de muitas atividades, né? Trabalhei com eletrônica, com refrigeração, com até ajeitando o celular, com muitas coisas técnicas, né? Até com estamparia de camisa, fazia sublimação, fazia stencil, fazia várias coisas. Então, quando eu finalizei um curso de mecânica, eu fiquei, não quero mais saber de mais nada, vou fazer engenharia mecânica, é isso que eu vou fazer para minha vida toda. Aí logo eu saí, fui morar no templo, aí ficou muito mais, enfim, muitas outras coisas, né? Então, assim, a gente imagina ser uma coisa, a gente pode desejar ser uma coisa, a gente quer uma coisa, mas no final das contas, assim, só através mesmo do processo de purificação a gente vai saber o que a gente realmente pode fazer. E, na verdade, assim, o mais legal é a gente fazer aquilo que precisa ser feito, né? Porque às vezes a gente nem tem muita habilidade, nem tem muito interesse, mas às vezes precisa fazer aquilo, tipo administração. Assim, administração é uma coisa que eu não tenho muita afinidade, muita habilidade, mas está precisando, então a gente sai fazendo, né? Até o momento que não precise mais fazer, que apareça uma pessoa mais habilitada e mais capacitada. Mas é isso, né? Então, o Varnashram é justamente a gente se estabelecer naquilo que a gente precisa se estabelecer. E é legal porque a palavra ashram, a tradução da palavra ashram é muito legal, assim, eu gosto muito. Ela chega no inglês, ela tem uma palavra cognata no inglês que é shelter. Tem até uma banda, né, chamada Shelter, que significa abrigo. Então, ashram chega no inglês como shelter. Tem outras palavras também, tipo sharanam, sharanagati, ashram, sharanagati, sharanam, shelter. Tudo isso tem essa mesma conotação de abrigo, de proteção. E é interessante porque o Varnashram, ele tem 2 funções, de nos proteger, tipo assim, né, o templo,
é chamado de ashram, né? Tipo ashram Vrajabhumi, ashram Govardhana. Aqui mesmo, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Rio Bhakti Center é um ashram. E a gente está protegido, né? Até o Odd chegou hoje e falou, né? A pista tá salgadona. E realmente, lá fora, né? O mundo tá uma loucura. E aqui a gente sente que realmente do portão para dentro tem uma diferença. Assim como em Vrajabhumi, em Govardhana, Nova Gokula. Mas o ashram, esse abrigo, né? Essa proteção, ela também tem uma outra conotação, que é proteger a sociedade da gente mesmo. Que essa é a proteção, eu acho que mais primordial, porque se a gente tiver a oportunidade de praticar aquilo que a gente tem o desejo de fazer, meu amigo, assim, não ia dar muito certo, né? Eu lembro uma vez, antes de ser Hare Krishna, antes de ser devoto, eu estava numa fase da vida assim que eu sempre gostei de ler muito mesmo, lia bastante sobre política, né? Aí chegou e eu gostava muito de debater sobre política e ficava desfrutando, né, dessa coisa, ficava conversando com professores, assim, debates, e achava isso o máximo. Só que aí teve um dia que eu percebi que eu, assim, não vou usar uma palavra feia, mas eu não era uma pessoa legal, assim, né, não era uma pessoa agradável, fazia muita besteira, né, tudo isso. Aí eu fiquei assim, cara, pra que eu tô cultivando tanto conhecimento, assim, pra que eu estudo tanto, leio tantos debates, se eu sou enfim, né, uma pessoa assim, né, uma pessoa não agradável, né, uma pessoa abjeta, enfim. Aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que aí eu fiquei pensando assim, depois que eu morrer, o que vão lembrar de mim, né? O que vão pensar de mim? Eu tava pensando isso, eu até lembro da parede que eu tava olhando, ficava olhando pra parede assim, na hora que eu morrer, o que eu vou levar, né? O que as pessoas vão se lembrar? O que elas vão conversar? O que elas vão falar? Aí eu fiquei, cara, se eu morrer agora, tipo, claro, né? O pessoal vai ficar triste, mas sei lá, eu acho que o pessoal não ia ficar tão assim, enfim, né? Eu tava fazendo várias besteiras. Aí eu fiquei assim, poxa, eu acho que o único objetivo da vida é ser uma pessoa boa. Aí eu fiquei com isso pra até hoje, né? Assim, pra sempre. Pra sempre até hoje, né? Não faz sentido, mas enfim. Então, tipo assim, eu acho que o objetivo é ser uma pessoa boa. E é engraçado, porque eu conheci o movimento Hare Krishna, aí bateu uma coisa com a outra. Eu fiquei, cara, fala sobre qualidades, temos que ser pessoas realmente... Enfim, né? Capítulo 12 tem uma lista aqui de qualidades, capítulo 16... Ó, caiu certinho. Capítulo 16, quais as qualidades que a gente tem que ter. Tem aquele livro, né, as 26 qualidades de um sábio. Aí eu percebi que ser uma pessoa boa é muito difícil, cara. Muito difícil. Eu fiquei, cara, eu me achava uma pessoa boa, eu achava que eu era legal. Aí depois que eu fui pro teste, né, fui lá pro fogo, fui pressionado, aí eu percebi que não. Igual como a Krishnamai lembrou daquela analogia, que se a gente espreme uma laranja, vai sair suco de laranja, né? Então, quando a gente é espremido, vai sair aquilo que nós somos, assim. Se a gente passa por pressão, passa por dificuldade, realmente passa por momentos difíceis, e a gente demonstra um tipo de caráter, um tipo de personalidade, é porque a gente é justamente aquilo. E não dá pra dizer, não, é porque eu tava naquela situação. Não, é realmente aquilo. Tipo assim, né? Tem aquele pessoal que fala, eu pedi para Krishna, eu fico pedindo, né, para Deus, para eu ser uma pessoa paciente. Não é que a gente não passe de mágica, agora eu sou paciente. Não, ele vai dar a oportunidade de nós sermos pacientes. Vai nos colocar em certas situações, vai colocar certas pessoas. Então, aí a gente vai realmente trabalhar assim as qualidades. Não existe outra maneira. Então o Varnashram é justamente isso, nós nos colocarmos numa situação onde ou a gente sobe ou a gente não consegue, assim, né? Como tem aquele ditado, né? O que não cresce apodrece. Então, quando a gente se coloca na instituição de Varnashram, quando a gente se coloca na posição a gente se coloca a serviço, então é o momento em que a gente realmente vai ter que subir, crescer, e vai ter que deixar os vícios de lado, vai ter que deixar os desejos. Tem uma personalidade, assim, uma pessoa importante, né, no meio evangélico, que eu gosto muito, se chama Fernandinho. Ele usa um termo, né, que é o meu pecado favorito. Aí ele vai ter até uma conferência agora em São Paulo para falar sobre esse tema, porque a gente tem os nossos pecados, mas a gente tem os pecados como, tipo assim, como de estimação, né? Como se fosse um animal de estimação. A gente cuida, a gente cultiva, a gente alimenta, a gente leva para passear.
Então, assim, a ideia é a gente realmente avançar e deixar tudo isso para trás, ao invés de tentar ficar cultivando. Só que aí quando a gente quer continuar cultivando, aí não dá, né? A gente tem que realmente se retirar e tem que ficar, não, tenho que ter um outro estilo de vida para poder se manter, porque para se manter, né, num ambiente como um ashram, é necessário a gente seguir um certo padrão, um padrão comportamental. E isso é interessante, porque isso não exige um nível grande de inteligência acadêmica, uma inteligência assim, realmente até sectária também. Isso é curioso, isso que eu fico muito abismado, porque como assim, né, como por exemplo, a gente percebe que, assim como eu já morei na roça, né, por muitos anos, a gente percebe que as pessoas humildes são as pessoas que às vezes são muito mais amáveis, são pessoas muito mais legais de se conviver do que pessoas acadêmicas com um diploma. Aí você olha uma pessoa assim, fica, caramba, imagina, né, tanto papel na parede, para quê? Assim, para nada, né? Então, realmente, o que faz a diferença é o comportamento, realmente é o caráter. Não importa, assim, o quanto de diploma, o quanto de nome, o quanto de status você tenha, não faz, assim, na hora realmente do teste, não vai valer a pena. Esses dias, né, eu acho que foi domingo, eu estava com um grande amigo, um devoto, meu Shikshaguru, Prabhu Shridhara. Ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, um ditado, né, que assim, a gente pode falar, e as pessoas, elas podem esquecer depois de meia hora tudo aquilo que a gente falou, mas elas nunca vão se esquecer de como você a fez se sentir. Aí eu achei assim isso incrível, né? A gente pode falar durante 7 horas, depois todo mundo esquece. Mas a forma com que a gente fez a pessoa se sentir que faz realmente a diferença. Então, assim, o que realmente vale a pena na vida é ser uma pessoa boa, né? Mas para ser uma pessoa boa, a gente precisa conhecer muito a Bhagavad Gita, precisa praticar muito. É muito difícil ser uma pessoa boa, meu Deus, como é difícil, assim, é realmente complicado. Assim, nas aparências dá para ser uma pessoa boa, né? No Instagram, no Facebook, na hora que a gente quer conquistar alguém, na hora que tá apaixonado, tudo mais. Mas na hora de verdade, né? Na hora da intimidade, quando você vê realmente quem a pessoa é, aí complica, né? Então vamos finalizar aqui o comentário de Prabhupada. Uma pessoa sincera que segue este método está muito mais bem situada do que um impostor farsante que faz uma exibição de espiritualismo apenas para enganar o público inocente. Um varredor de rua sincero é muito melhor do que um meditador charlatão que pratica sua meditação com o único propósito de ganhar a vida. Um varredor de rua sincero é muito melhor do que o meditador charlatão que pratica sua meditação com o único propósito de ganhar a vida. É isso, galera. Sejamos sinceros, que vai valer a pena, né? Não vale a pena tentar ser aquilo que nós não somos. Então temos várias mensagens aqui, galera tá interagindo bem legal, galera tá conversando. Deixa eu ver aqui. O Shrivraj já falou que ficou preso no trabalho, mas tranquilo, tá aí com a gente. O Lila Govina tá mandando aqui um Haribol pra gente. O Padre Sérgio, Sanatana Dharma. Então eu acho difícil ser devoto. Não acho. É verdade, né? Não, você é um grandíssimo devoto, você é um super devoto, Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, ele ganhou esse nome não de propósito. Quer dizer, ganhou esse nome de propósito, né? O Yadu Priya botou aqui: verdadeira disciplina é fazer aquilo que não tem vontade, fazer aquilo que fazer aquilo que quer, ser escravo dos sentidos. É exatamente isso. A gente tem um termo técnico, né? Quando a gente está na zona de conforto. Então a zona de conforto é justamente a gente se colocar na posição de fazer aquilo que os sentidos querem. E é engraçado porque as cidades,
Enfim, os filósofos falam bastante sobre isso, né? Que as cidades, elas são os locais onde as pessoas se reúnem para ficar sozinhas. Isso é muito incrível. Cada um tem seu apartamento, cada um tem seu carrinho, cada um no seu espaço, né? No seu escritório. Então, a meta assim, das pessoas é cada vez mais ficar cada vez mais solitárias. E é curioso que saiu um estudo dizendo que os locais onde as pessoas mais se sentem solitárias é nas grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, e isso é incrível, né? Apesar de ter muitas pessoas, as pessoas se sentem só. Padre Sérgio botou aqui, né? O Lila Govinda botou aqui: Padre Sérgio, encontrar um devoto de Krishna é raro, mas um padre cristão devoto de Krishna é extremamente raro. Já é Sanatana Dharma, já é Srila Prabhupada. Isso é muito interessante, né? Isso que eu gosto do movimento Hare Krishna, que a gente tem aqui o nosso querido Sanatana Dharma, que é o padre e que continua fazendo a sua atividade, né? Igual o Prabhupada falou aqui, que é muito melhor a gente continuar na nossa própria ocupação e alcançar o objetivo da vida. Então, muito melhor do que tentar ser um farsante, né? De sair, não sei o que lá, e tentar fazer uma coisa mirabolante. Não, você tem que continuar fazendo aquilo que você está fazendo, assim, é isso mesmo. Aí o Lila continuou: no templo de Floripa, ao cantar japa, fui interrompido por Brahmana Raktaka, que jogou pétalas de flores na boca dos devotos e me fez sentir êxtase. Eita, isso aí. E o Sanatana Dharma tá mandando aqui uns Haribol também. Então é isso aí, galera, já deu 7:06. Mais uma vez agradecer aí o Lila Govinda que está com a gente, o Vitor Silva, o Evandro que está aí desde o começo, e a do Priya, Sanatana Dharma, Alexandre, também está aqui o Shri Vrajasunda, o Salvatore e o Alves Rodrigues. Hoje uma galera aí bem legal. Então, o Shri Vrajasunda botou aqui: Prabhupada dizia exatamente isso, que ninguém precisa mudar de religião para praticar a consciência de Krishna. Exatamente, né? Porque consciência de Krishna não necessariamente é uma religião no termo caixinha, né? É algo realmente para todas as pessoas. Inclusive, no início do Srimad Bhagavatam, aqui no primeiro aqui no prefácio, Prabhupada fala justamente isso. No prefácio, Prabhupada fala que o Srimad Bhagavatam é o livro que vai unir todas as pessoas, independente. No prólogo, né? No prólogo é o livro que realmente todas as pessoas estão procurando e que vai conseguir unir a todas, mas não necessariamente que as pessoas serão Hare Krishnas no termo da religião. Valeu, galera, muito obrigado. Amanhã é quarta-feira. Quem vai fazer a leitura é a Krishnamaya Devidasi. E nós também temos a transmissão do Mangalarati às 4h30. E quinta-feira, esperamos que o Shri Vrajasunda consiga chegar aí também para fazer a leitura. Aí depois da quarta é quinta. Não, aí depois é sexta, que aí é o Ode. E depois sábado é a Bhaktidá. Essa semana aí tá bem legal. Valeu, galera. Até amanhã, 4h30 ou 18 horas. Todas as glórias, Srila Prabhupada.